Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Delcast, o podcast do Delmirão. Hoje estou aqui com minha amiga e ela é uma amiga muito talentosa, uma pessoa muito talentosa que com certeza vocês já ouviram cantar pelos corredores da nossa escola. Olá, pessoal! Eu me chamo Emily e estou muito feliz de poder estar aqui na estreia do primeiro episódio do Delcast. A Emily, além de cantora, também escreve e ela tem algumas dúvidas também de como publicar os seus escritos, não é verdade, Emily? Isso mesmo. E eu relatei isso para uma das professoras, né, daqui do Delmiro, e que eu tenho um pouco de bloqueio em relação a continuar as minhas escritas. E hoje tivemos a ideia, né, de por que não uma escritora? Por que não para tirar algumas dúvidas que não é só minha. Tenho certeza que alguns alunos aqui do Delmiro também têm essa dúvida em questão de como publicar, de como começar. E hoje essas dúvidas serão tiradas. E é por isso que nós convidamos uma pessoa muito especial que já foi diretora, agora ela é professora e também escritora. Patrícia Almeida. Olá, pessoal! É uma honra fazer parte desse momento, desse primeiro episódio do Delcast. Com certeza, tirarei muitas dúvidas de vocês, mas tenho mais certeza ainda de que aprenderei muito mais com vocês. Bom, a primeira pergunta vai vir de mim, né? Minha dúvida, que é o seguinte: eu gosto muito de escrever, eu escrevo tenho alguns escritos, como minha amiga Lívia falou, só que eu não consigo prosseguir. Eu começo e não consigo prosseguir com as minhas escritas. E eu queria saber se você, Patrícia, já teve algum bloqueio, já teve algum rascunho que você falou, não quero mais e jogou fora. Conta aí pra gente o que aconteceu. Excelente pergunta, Emily. E é uma realidade que muitos escritores passam por ela. A do bloqueio criativo. Acontece muito. Já aconteceu comigo, muitas vezes. E aí, claro, tem algumas dicas que a gente vai aprendendo na caminhada, certo? E eu acho super importante passar para vocês. Em primeiro lugar, você não deve forçar a barra, popularmente falando, como os jovens falam. Não force a barra. Respeite o seu momento de bloqueio criativo e procure olhar para outros ângulos. Procure descansar a mente, praticar alguns hobbies, certo? Depois você volta para essa sua produção. Mas, em meio a isso, é importante também você buscar conhecimentos acerca dessa sua obra. Por exemplo, dependendo do gênero textual, o gênero literário, você precisa se aprofundar um pouco mais nele e depois você continua. Porque, na verdade, esse bloqueio criativo pode ser que seja um sinal de que está faltando algum conhecimento acerca da temática abordada no seu projeto. Então, você precisa primeiro reconhecer o que é que está acontecendo de fato, identifica e corre atrás aí para que a sua produção seja continuada. Maravilha, isso mesmo. É muito importante, né, ouvir de uma escritora acerca desses assuntos, né? E eu também tenho algumas perguntas também para fazer. Eu queria saber se teve alguém que te incentivou ou te inspirou durante esse processo que a senhora saiu da diretoria da escola para ser professora. E também a senhora já escrevia, claro, mas eu creio que o seu papel como professora incentivou bastante na literatura, certo? E eu queria saber se teve algo ou alguém que te incentivou nesse processo. Perfeito. Então, vou pontuar logo a respeito da saída da direção para o retorno para a sala de aula. E aí vem uma curiosidade aqui, para quem não sabe. Fui professora da Emily quando ela tinha apenas 4 anos de idade. E foi, assim, um aprendizado riquíssimo para mim, pois foi a minha primeira experiência como professora na educação infantil
Eu aprendi bastante com a turminha da Emily. A Emily sempre foi estudiosa, gostava muito de cantar, era uma aluna muito participativa. Então, o projeto de sair da direção para a sala de aula era algo que eu já vinha planejando há algum tempo. E o principal objetivo, claro, foi dar uma atenção mais especial para mim e para minha família. Eu tenho 3 filhos pequenos que precisam demasiadamente da mãe. E aí a gestão, como todo professor sabe, demanda muito tempo, muita atenção, muita responsabilidade. E aí, nesse momento, eu vi a necessidade de pausar um pouco para cuidar da minha família e, claro, prosseguir com alguns projetos pessoais meus, como a escrita. Como você citou, Lívia, eu comecei a escrever na adolescência. E eu fui inspirada aqui nessa escola, na biblioteca dessa escola, assim, sempre nos horários vagos, no intervalo. Eu e uma amiga minha costumávamos assim ir sempre para a biblioteca. E lá a gente explorava várias obras. Então, assim, o espaço, o ambiente motivador foi a biblioteca do Colégio Delmiro. E foi muito importante. É muito importante destacar isso, porque essa escola desenvolve vários projetos brilhantes. E um delas é o projeto da Semana Teatral e Literária. Então, assim, eu me via nessa escola. Então, ter sido incentivada, motivada pela biblioteca da escola, e depois ter participar da primeira Semana Teatral e Literária, com a peça O Cortiço, depois poder ter tido a oportunidade de gerir essa escola, com certeza foi uma grande honra para mim. E agora vou falar assim, contemplada, presenteada com a sala de aula, que era um desejo meu já faz algum tempo, e estou aprendendo muito, vivenciando experiências incríveis com os meus alunos. Então, só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. E com relação vou falar assim, a carreira de escritora, agora, como estou com mais tempo, estou tendo a oportunidade de alavancar ainda mais com esse projeto, que é o projeto da escrita. É isso. Eu tenho uma dúvida, pessoal. Quando você me deu o seu livro, eu percebi que é sobre a sua família. Eu queria saber como foi escrever um livro sobre você e o seu convívio familiar. Boa pergunta. Olha, vou revelar outra coisa para vocês também. É bem interessante. Quem tem o dom da escrita, assim como outros dons, sabe que há momentos em que a intuição ela chega e você precisa colocar, no meu caso a escrita, as ideias, os pensamentos no papel. Então estávamos nós numa tarde, como de costume, sentados assim, reunidos, e aí veio a ideia, veio assim o insight, por que não escrever um livro com a minha família? E aí teve a participação dos meus filhos. Davi, o mais velho, ele foi sugerindo, Eduarda também. E aí, como eles têm a diferença de 3 anos, foi bem interessante. Porque quando eu escrevi o primeiro rascunho, aí Eduarda disse de cara, mamãe, tá lindo, tá ótimo. Davi não, ele foi mais crítico. Ele disse, não, ainda não está bom. Aí eu, como assim, Davi, não está bom? E aí eu fiquei surpresa, porque a gente vai aprendendo. Como eu digo, a gente aprende mais do que ensina. Com filhos, com alunos, enfim. E aí, por que Davi não está bom? Eu, como assim, uma criança, né, de 9 anos vai criticar uma obra? Como assim? Eu já sendo professora, escritora, e aí, assim, o que foi mais lindo, ele detalhou que precisava melhorar. Ele disse, não, essa história está muito curta. Escreva mais, detalhe mais, fale mais. E aí eu fui, tá bom, fui escrevendo. E depois ele, tá faltando alguma coisa. É o que, Davi? O que é que tá faltando? O nosso cachorro relâmpago, ele faz parte da nossa família. Pronto, vamos lá, incluir o relâmpago. E a gente incluiu. E aí eles foram, sabe? Eduardo de forma mais tímida, mas Davi não, já foi falando. Não, tem que ser assim. A gente precisa colocar um vaqueiro na história, que é uma parte bem interessante que chama a atenção. Mãe, coloca um vaqueiro nessa história, porque como a gente mora no campo, há inúmeros vaqueiros, né? Então, assim, ele é algo que faz parte da realidade dele e da nossa realidade. E aí ele quis que tivesse também esse personagem. Então, assim, foi um processo
criativo, construtivo, foi bem interessante e teve a participação assim deles. Então foi bem legal construir essa obra com a participação deles. E é maravilhoso isso, é ótimo. Você poder expressar, né, ali também a imaginação do seu filho em uma obra Sim. sua, né? E mostrar ali a sua própria família, como na capa do seu livro mostra, né? A sua família. E tem também o cachorro que faz Tem um parte dela. cachorro. Que lindo. É uma fofura. E eu tenho também uma pergunta. É, qual dos seus livros, se tem algum dos seus livros que foi mais difícil de escrever, e qual foi? E por quê? Perfeito. Então, o mais difícil foi o primeiro. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, porque eu não tinha tanto conhecimento de como publicar um livro, quais oportunidades eram disponibilizadas para um escritor, e principalmente uma escritora iniciante. E aí eu me vi em frente a vários desafios. Então, só para ter ideia, Recortes Poéticos, mais uma curiosidade. É uma. Aliás, tem uma seleção aqui de poesias que foram escritas na minha adolescência. Então é bem interessante Recortes Poéticos, porque nele eu vejo assim o meu progresso. Tem poesias do tempo da minha adolescência, e aí, à medida que eu fui amadurecendo, fui escrevendo outras. Então, é desde a minha adolescência até o ano de 2020. Então, tem uma trajetória aqui de poesias, e aí que eu consigo perceber o meu amadurecimento enquanto escritora, e é bem interessante. E aí, algumas pessoas questionaram o seguinte, mais uma dica, viu, pessoal? Por que você não tira essas poesias da adolescência, deixa somente da fase adulta? O que é que vão pensar de você? Uma escritora adulta com poemas que falam de amor, de sentimentos mais é, íntimos, pessoais. E aí, o meu sentimento enquanto escritora foi o seguinte: não vou aceitar essa sugestão, porque eu estaria desconstruindo o início da minha trajetória. E o mais incrível é que você pode se perceber, pode se revisitar, digamos assim, em diferentes fases da sua vida. Você vai se enxergar ali enquanto adolescente, e isso é bem interessante. Enquanto adulta, na fase que você tinha menos conhecimento a respeito desse mercado literário, depois quando você já tinha esse conhecimento. Então, é bem interessante. Então, foi mais difícil publicar por isso. Antes mesmo de publicá-lo, eu consegui publicar um texto apenas numa antologia de escritores e convidados canidenses, organizados por Tinho Santana, presidente da Academia de Letras e Artes daqui de Canindé. E para mim já foi um ganho assim enorme poder ter um texto meu compartilhado numa antologia. Então, de lá para cá, participei de várias antologias, da terceira até a oitava, por essa academia, e dentre outras, a nível de Estado, Brasil e internacional também. E no ano de 2021 eu consegui, minha obra foi selecionada pela editora Seduc, e eu consegui fazer a publicação dessa obra. Então foi assim, depois disso, aí sim eu me percebi como escritora de fato. E de lá para cá eu vim investindo nessa minha carreira. Foi um avanço assim considerável. E pegando o gancho dessa sua resposta sobre o que você falou, de alguém ter comentado algo sobre a sua escrita e você ter. Meu Deus. Pegando o gancho sobre essa sua resposta de alguém ter falado sobre a sua escrita, sobre algo que você escreveu íntimo seu, e você ter pensado, não, eu não vou ligar para isso. Eu queria também entender um pouco o que você quer passar para os seus leitores, ou seja, para quem vai ler uma obra sua, o que você mais pretende passar para essa pessoa? Excelente pergunta. O meu objetivo principal é despertar o potencial das pessoas e enfatizar a questão dos valores, de princípios mesmo, que por hora são deixados de lado. Então, o meu objetivo maior é fazer com que as pessoas
reflitam sobre seus comportamentos, sobre suas atitudes, certo? E que elas percebam que os sentimentos eles precisam ser levados a sério. É algo tão assim importante de se falar, porque infelizmente nessa era digital as pessoas se deixam influenciar demais pelas redes sociais. Então, é como se tivesse um formato, uma forma, uma medida única para todo mundo. E não é assim que funciona. Então, nessa linha, eu busco fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, sobre suas personalidades, sua realidade, e que não deixem que essas opiniões de influenciadores, da mídia, das redes sociais principalmente, interfiram no seu desenvolvimento pessoal, social, cognitivo. É nesse sentido. Certo. Eu tenho mais uma pergunta para você. Tem algum tema de algum outro livro que você quer publicar futuramente e teremos aí mais alguma surpresa, né? Conta aí pra gente. Então, eu tenho duas obras que estão no forno. Uma de contos e outra é um romance. O meu público vem me pedindo, né? Por que você não escreve um romance? E aí, tendo como cenário o nosso sertão. E aí eu já estou rascunhando esse romance, e o de contos já está pronto, aguardando somente uma oportunidade para ser publicado. E o de romance, em breve estará concluído e pronto aí para o nosso público leitor. Isso é muito legal, porque o que eu também gosto de escrever e gosto muito de ler é romance. Então, pode ter certeza que eu vou estar ali para ler. Será uma honra. Bom, eu acho que Emily tem algo pra gente, né? É uma. Como é o nome? Eu esqueci o nome. Bate e volta aí. Emily tem um bate e volta pra fazer com a nossa querida professora. Vamos lá. Bom, funciona assim. Eu te falo uma palavra e você me fala uma palavra de volta referente à palavra que eu te perguntei. Certo. A primeira é escrever é Libertário. Sua carreira é Incrível. Próximos passos. Viajar pelo mundo. Um livro. Depois daquela viagem, de Valéria Polizzi. Sobre o que é esse livro? É uma autobiografia que eu li, inclusive, aqui no Colégio Delmiro, enquanto era aluna. E aí ela relata a história dela, é um fato, né, autobiografia, durante uma viagem de navio. E aí, eu não vou dar todo spoiler, certo, que vocês precisam ler, inclusive essa obra tem na biblioteca da escola. E aí ela vivencia um romance, só que um fator muito importante, interfere nesse romance, certo? E aí, esse fator vocês precisam conhecer a obra e descobrir qual é. Mas, assim, é uma história muito cativante, maravilhosa. Me motivou demais. Pode só nos falar o nome novamente para o pessoal? Depois daquela viagem, de Valéria Polizzi. Pronto, pessoal, tá lá na biblioteca, ok? Quem quiser. Isso mesmo. E é isso, estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? Quero agradecer a professora Patrícia pela presença, por ter aceitado o nosso convite, né? E foi muito especial para nós ouvir suas histórias, seus conselhos, conhecer um pouquinho aqueles que ainda não te conhecem e vão conhecer também, vão ter a oportunidade de também poder ler suas obras. E eu quero agradecer, de verdade. Obrigada. Eu que agradeço. Eu também agradeço muito, principalmente pelas dicas, porque eu também escrevo, né? Mas todos os meus rascunhos eu acabo ou deletando ou jogando Não faça fora. isso. Porque, não tá bom, então vai pro lixo. Mas com suas dicas, agora vou tentar escrever e quem sabe futuramente não sai um livro meu também. Com certeza, Emily. Muito obrigada novamente pela dica e por estar aqui com a gente. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. E só para finalizar, pessoal, minha fala, eu gostaria de dizer que essa obra ela foi ilustrada por um aluno nosso, o Kaique Júnior. Ele que foi premiado
várias vezes com suas obras, certo? E aí eu fiz questão de tê-lo, de ter a participação dele aqui na Chave do Amor. Então, assim, a obra está linda, vocês podem apreciá-la também. A obra está disponível para venda e também está disponível na biblioteca do Colégio Delmiro. Muito obrigada, meninas, por tudo. De nada. A nossa escola, ela tem muitos alunos talentosos, assim como a Emily também, que com certeza eu quero ainda ver, poder ler um livro dela. E eu sei que também tem muitos alunos por aí da nossa escola Delmiro que tem esse talento todo, tanto como desenhista, como escritor, cantor, até mesmo músico. E eu digo a vocês que estão aí nos assistindo também, que tem esse talento todo, não guarde. Coloque o seu sonho para fora da sua mente e faça acontecer. E é isso. Eu agradeço a vocês que nos assistiram. Tchau, tchau. Até a próxima.